Pega realmente a altitude. O coração acelera bastante. Não tem nada de errado de chegar aqui. Pô, tô quase, não vai dar, tá tudo certo. Sabia que esse é um grande desafio pra mim. Será que a montanha colorida é tudo isso mesmo? Na internet a gente vê vários relatos de que é um perrengue, falta ar, a altitude é muito alta mesmo. Então confira aqui se a gente deu conta. Tá pronta? Puxa o ar E vamos nessa, bora. A gente tá fechando aqui a montanha e um outro passeio que daí é tema do outro vídeo. Não dá spoiler. Peceiros, não é publi, não é nada, é uma que a gente encontrou realmente um preço mais interessante. Agora a gente vai pagar 70, na verdade não, 65 a montanha e 65 outro passeio, totalizando 130 por pessoa. É isso? Claro, sempre com um pouquinho de chorinho, né? Faz parte. É, tem que dar aquela negociada. O bom turista dá aquela negociada. Tienes un recojo del hotel, tienes un transporte, tienes tu guía, tienes tu desayuno, tienes tu almuerzo, el oxígeno por seguridad y un bastón de apoyo. Entonces, Amanhã, Montanha Colorada. Passeio fechado, amanhã a gente sai por volta das 4h30, 4h40, eles buscam a gente. E tem uma recomendação na questão de alimentação. não comer carne vermelha, não comer uma carne branca ou evitar até, justamente porque a altitude dificulta ali a digestão, enche o estômago, é melhor comer bem leve. Isso não só para montanha, todos os passeios de altitude, seja aqui no Peru e qualquer outro lugar, é uma recomendação que a gente sempre vem escutando. Tentar comer algo mais leve, toma um chazinho de munha de manhã, um chá de coca, algo nesse sentido para também já tá de boa. Dá uma descansada, que daqui a pouco a gente tá de pé e vamos nessa. Bora descansar para amanhã. Entrem, fiquem à vontade. Vocês já conhecem, sintam-se em casa. Já conhecem? Ai, até bati a cabeça. Sem cortes. Até amanhã. Até já, né? Até já. Até 3, a gente já vai estar dentro da van. 3, 2, 1. Despertamos, por favor, nos despertamos. Estamos hacia el sur de la ciudad de Cusco. Bom dia. Extrema animação para extremo sono. Vai lá. Andou acho que 1h30 mais ou menos. Chegamos para tomar café, ainda vai ter mais uma estrada pra gente pegar. Tá muito frio. Isso aí era Muito umas cansado. 13h30, 13h40. A gente achou que ia sair 4h20, mas aí acordamos com a ligação do guia já. Ele até foi querido esperar um pouquinho. Chegamos aqui Pra no café da tomar o manhã. nosso desayuno. Lembrando que não pode comer muito pesado, então a gente só vai É um desayuno leve. tomar um chazinho e tomar um chazinho e preparar para a caminhada. Depois do café ainda tem mais 2 horas. Calma que a gente tá acordando ainda. E existem 2 tipos de pessoa. As pessoas normais, com frio, e os europeus. Que incrivelmente são blindados. Tá bom que vai ficar quente depois, mas É. eu estou com 2 crianças. Nossa senhora, tô tremendo aqui gravando. Mas tranquilo, daqui a pouco eu esquento, o sol já tá saindo. Tem uma filinha aqui pro café da manhã. Esse é o ambiente. Ali tem os banheiros. Uma paradinha mais estratégica para esticar a perna também. Conseguiu dormir um pouco? Não foi tão fácil, tinha bastante curva. Então, se você tem enjoo, talvez você incomode um pouquinho. E para o nosso café, muita opção de fruta. Um meletinho, uma panquequinha, leve, mas top. Devidamente alimentados, voltamos para a van e continuamos por mais 2 horas até o início da trilha. A paisagem no caminho é impressionante, mas o ápice do dia seria o tão esperado topo da Montanha Colorida, ou se preferir, Montanha de 7 Cores, Montanha Arco-Íris ou Vinicunca, o nome original que na língua quechua significa pescoço colorido.
E a última parada antes de fato começar a caminhada. Daqui uns 15 minutos a gente sobe mais um pouco de van e para no estacionamento. É a pausa para usar o banheiro, a última pausa, senão é só lá em cima da montanha. Lembrando que aqui se paga, então aqui vai ser 2 soles, lá em cima, pelo que eles falaram, são 3 soles. Então tem que sempre trazer as moedinhas para poder utilizar o banheiro. Muito bem-vindo à Montanha Colorida. Tem uma senhora ali também para tirar foto na mão, também paga. Ali umas lhaminhas, friozinho, daqui a pouco começa a caminhada. Ya se puede ver acá. Sábado. Hay yo. Hay más espacio. Esse é o segundo lugar mais visitado de Cusco, então olha o tanto de van, de carro lá em cima, deve estar muito cheio. Iniciando a 4.720 de altitude, 710, então já considerem isso quando virem. Vamos chegar a uns 5.000 e algo, vamos ver lá em cima quanto que vai estar. Pegar o nosso bastãozinho ali. Graças. Bastão Inca. Bora. Se perder, paga. Entonces, señores. E agora é um dos momentos mais polêmicos, talvez, desse tour, que você pode escolher subir a montanha caminhando, você pode escolher alugar, contratar uma moto para te levar, que custa 70 soles subida e 90 subida e descida. Por pessoa, né? Pessoa, Vai um condutor, te leva, não é quadriciclo, é essas motos aqui, ó. moto normal, né? Ou você pode contratar o cavalinho para te levar, que aí dá um pouquinho de dor no peito. Acredito que eles já estejam acostumados, mas a altitude também pega para eles. Se é um pouco acima do peso, também não vai para subir. O valor também é 70 soles. Se você pegar na metade da montanha, também vai custar 70 soles. Mas é uma das opções, se você acha que não vai dar conta de subir, se não é uma opção para você, dá para fazer isso. E tem muita gente que vai com eles, tá? Assim como as motos, a gente pode ver aqui, tem fila para pegar. Vamos na cara e coragem, na caminhada. Olha aqui, que dá para carimbar. Quanto é para carimbar? 2 soles. ¿Cuáles son las opciones que hay? Son 5. Ah, ok. Aqui tem uma tirolesa, 20 soles. Desce lá, é um formato de coração a lagoa, bem bonita. Bem no comecinho aqui da subida. Aí vale frisar que agora são 9h30 da manhã. Mas gelado, né? Por conta da altitude. Falam que venta bastante lá em cima. Aqui ainda não tá ventando. Tá geladinho, mas não tá ventando. Tá gostoso pra caminhar. O que pega é realmente a altitude. Até agora, se eu não estivesse falando, não ia estar tão ofegante. Já estou caladinha por isso. Estão poupando oxigênio aqui. Primeira paradinha. Respira, gatinha. O céu tá incrível. Já começa a esquentar. Temos que nos hidratar, eu acho. Bora. Aqui já começa a ficar os primeiros cavalinhos para quem no meio do caminho já opta. Não quis lá embaixo. No início ainda. É, no início. Já opta, ali na frente tem mais. Oye, sí, mira. Segunda paradinha. Dessa vez para dar aquela hidratada. Por precaução, a Rochelinha vai mandar também uma balinha de coca. Caramelito. Caramelito de coquita. É boa? Eu não cheguei a provar ainda. Ela tem um gosto forte de coca no início, mas depois um gosto mentolado, assim.
particularmente odeio o gosto do início, mas ela ajuda, então. Vários álcool ajuda. Vamos seguir. Terceira paradita. Daqui já dá pra começar a ver o topo da montanha. Muita gente parando no caminho ali, ó. Tranquila? Tirando a parte ruim, tá bom? O coração acelera bastante. Pelo esforço físico e pela altitude. Dá pra produzir mais oxigênio. Ele se cansa muito mais, o coração. E aí a gente cansa junto. É legal da parte deles eles darem esses bastões, porque até aqui na parte que é mais reto, chega até momentos que incomoda, ficar segurando. Mas quando chega lá que é mais íngreme, certamente vai ajudar. Então, pense aí, antes de recusar estar com o bastão, né? Porque dá uma força, assim como sapatos próprios, né? Acaba evitando de escorregar, tem muita pedra. E o legal é apreciando a vista, né? Não adianta chegar, vir, pronto, tô lá em cima, voltei, tem que curtir o caminho. O pessoal vai pegando durante o caminho também, a gente pode ver. A gente acha que não, mas não é só lá embaixo. Nove h 53, fazem uns 23, 25 minutos que a gente começou. É muito psicológico, tá? A questão de a gente consegue entender os seus limites, acho que é importante. Não adianta querer ir mais rápido, correr. É questão de entender o seu corpo, entender como está o seu corpo. Às vezes você é super físico, atleta. Chega aqui, a altitude pega de um jeito diferente. Mas é uma experiência irada. Muito massa. E é o que eu falei pra rua. Onde mais tem cavalos parados, é os pontos mais difíceis de chegar. Então, tem que mirar. Chega, vamos chegar até lá. Para e respira. A gente foi 3 vezes até agora. Tem muita gente que já passou a gente. Tem muita gente que a gente passou e ficou pra trás. Não é uma competição. A competição é com quem? Com quem que a gente tá competindo? Com a gente mesmo. A gente não tá numa corrida. A gente veio aqui pra aproveitar essa paisagem, esse lugar incrível, único. Tem que se apegar no Vitinho Coach motivacional, senão... Você tá motivacional. Acordei muito confiante. Quando a gente soube que é difícil e tudo mais. Cansa, mas a gente consegue, pô. Eu particularmente tinha muito medo desses passeios, porque eu conheço minha capacidade física. A gente gosta de fazer passeio caminhando, de fazer trek. A gente sabe que a altitude multiplica muito o cansaço. Mas venha, pô. Encarou e vai dar certo. Quarta pausa finalizada, vamos nessa. O Michele vai me matar quando a gente chegar. E vendo cada vez mais cavalos passando a gente, eu concluo que não tem nada de errado pegar o cavalo. Se você vê que tá no seu limite, chegou até aqui, veio até o Peru, quer conhecer, pega, dá dó. A Rô fica com o coração mais partido do que o meu até, né? A gente vê que eles sofrem também, a gente
escuta eles passando, então eles também cansam, né? Se você sabe que vai ser difícil, pega já a moto, depois você desce. Mas se tiver que pegar o cavalo também, tudo bem. Cada um com seus princípios. Já comenta aqui o que vocês acham, né? Se pegaria a moto, pegaria o cavalo, iria até o seu limite, mas não pegaria de forma alguma. Que vocês vão vir pra cá. A gente torce, a gente tá mostrando isso tudo pra vocês se motivarem a vir. Independente do formato, não chegamos ao topo ainda, mas tenho certeza que vai valer a pena. Sexta parada. O cavalo soltando um peidaço. Tô cansada, não posso ir. Caraca. É o turbo. Se peidou, subida. Não sei se pegou no vídeo. Gravei no finzinho. É o turbo, é o turbo. Ligou o modo turbo e foi. 10:08. Primeira vez que a gente precisa dar uma sentadinha. Falta um tanto ainda. Sabia que ia ser um grande desafio pra mim. Expliquei pro Vitor que eu vou fazer, nem que seja na base do suor, quase morrendo, mas eu vou fazer, a gente vai chegar lá. Então, vamos com calma, devagar, cada um no seu tempo, descansadinho, e bora dar um gás. E aproveita e se inscreve aí no canal, porque a gente não precisava estar gravando tudo isso se não fosse por vocês. Questão. A gente fez questão de gravar completo esse passeio, porque muito se fala do perrengue, a gente quer mostrar que dá, sabe? Acho que o objetivo desse vídeo é mostrar que dá. E uma coisa que já falei, né, a questão dos cavalos, cara, tem gente de todas as idades, portes físicos. Tem um cara ali que eu vi que eu jurava que esse cara conseguia subir me levando nas costas. E tava no cavalo, e beleza. Às vezes pode ser por motivo de querer subir para tirar foto, conservado, sem estar muito suado, ou às vezes cansou, tem criança, adulto. Pra mostrar que dá. Então já se inscreve aí para dar essa moral, deixa o like. E agora a gente vai levantar. Vamos levantar. Porque depois dessa fala, merece um gás. Bora. Empreendedorismo. A galera vendendo aqui, ó, fazendo dinheiro, tudo monetizado, aqui tudo desmonetiza. São bons numa coisa, dinheiro. Chegamos no pé da montanha, aqui até onde o máximo que os cavalos vão, então já é uma sensação de vitória, né? A gente viu um dono de um cavalo explicando para o turista que ele poderia chegar só até aqui, que vinha uma fiscalização, e aí eles não deixam passar com o cavalo. E aí é você, por sua sorte, por sua força, para chegar lá em cima. E que realmente é a parte mais íngreme, né? Só que assim, chegou até aqui, meu brother. Teve pedido de casamento lá em cima. Olha aí, puxa vida, eu ia pedir, não, já são os noivos. Já tá aqui. Pra quem já superou essa subidona aqui, pelo vídeo parece que é pouco. Cada um vai curtindo do seu jeito, aproveitando do seu jeito. E dá, né? Vou repetir até o final do vídeo aqui. Tá sendo muito massa, tô gostando demais. Uma experiência, Gostando assim, demais. de alto desafio, de você se pôr à prova, que você consegue. É muito psicológico, você tem que estar tentando, não, tá certo, vai. Talvez pra quem nunca fez uma trilha antes, essa aqui seja absurdamente difícil e talvez não seja o ideal para fazer pela primeira vez. Não é o ideal para se fazer o primeiro dia que chega em Cusco. Faz o city tour, vai pro Vale Sagrado, depois você pode fazer ou a montanha, até o Machu Picchu antes, que é menor, é mais baixo. A dica é essa: entenda o seu corpo, entenda você, entenda seus limites, não tem nada de errado de chegar aqui. Pô, tô quase, não vai dar, tá tudo certo, tá tudo certo. É cada um com a sua história, com o seu jeito e com seus limites. Agora o meu limite é um docinho, vou pegar uma balinha de coca. Tô sentindo que um docinho vai dar um gás. Teve um Snickers ali, mas estava muito caro. Falei, deixa quieto, né? Comprar no mercado depois, acho que dá pra comprar 2. Tomando água sempre, se hidrata. Altitude tem que beber água. Agora vamos voltar a subir.
pouco. As pernas já estão bambeando, né? Já que o YouTube não deixa a gente colocar músicas, não tem direitos autorais. Produzir a nossa, vamos. Mandem o seu parabéns aí nos comentários. Conseguimos, meus amigos. Aqui em cima eles vendem de tudo. Tem chicharrón de alpaca. Quanto é, amiga? 15 soles, 20 soles. 15. Quanto viene? Así 15 soles. 15? Más alto, 20 soles. Ah, ok. Então é 15 soles a porção, se quiser mais cheia é 20. Aí tem passaporte. Quanto é, amigo, para carimbar? 2 soles. Tem carimbo aqui em cima também. Ali as alpacas para tirar foto, as lhaminhas. Que aí é uma contribuição. Cheio, hein? Incrível. Agora são 10h37. 10h37, subimos então em 1 hora e 12 minutos. A média é 1 hora, 1 hora e 20. Dentro da média, olha o cara aí. Nosso guia, esse é o cara. Muy bien. Muito difícil. Muy bien. La montaña de colores. Yo recomiendo que suban un poquito más para arriba. Donde están las llamas. Por ahí, no sé si logran ver. Ya se ve un poquito más panorámico, un poquito más completo la montaña. ¿Y por qué los colores? Presencia de minerales. ¿Son 7 colores mismo? Y arriba vamos a contar. Vamos. Vamos a contar los 7 colores. Aqui tem uma fila, né, para tirar foto dali. A gente vai subir um pouco mais, dando um tempinho aqui. Chegamos ao topo, 5.036 metros de altitude, o topo da Montanha Colorada, o topo da Montanha Vinicunca. Conseguimos! E agora a altitude 5.020, ali na placa aponta 5.036, eles estão um pouquinho mais acima que a gente. Quer dizer que cumprimos, chegamos aos 5.000 metros, na raça, na coxa, no 360 desse lugar já vale a pena. Contamos as cores aqui, vamos contar junto? Vermelho, 1. Eu tô vendo lilás, 2. Branco, bege. Eu vejo uma tonalidade de verde. Tá, verde 3. Amarelo, Eu vejo 4. bege, 4, amarelo 5. Aí tem um lá em cima que parece mais azul. Mais azul, meio preto, 6. E o 7, o céu. Cor do pecado. Se tem 7 cores, se tem 10, se tem 2, o visual é deslumbrante. E valeu cada O segundo. entorno também é colorido, a gente vê muito vermelho. E o vento aqui é forte. Desculpa se o áudio não tá muito bom, é porque tá ventando muito aqui. Tem momentos que a gente precisa proteger o olho, a boca, porque é muita poeira que dá uns redemoinhos assim. Nos tocou um dia muito lindo. Não tem tanto vento, não tem tanto frio, não tem tanto calor. Tá um pouco de tudo e deu pra aproveitar e curtir. Fora a vista desse nevado ali. Descida, mais fácil ou mais difícil que a subida? Já foi um tanto, hein? Já dá pra... Mais fácil porque não precisamos parar em nenhum momento, então tá tudo bem. Mas cansa bastante a perna, é escorregadio, é bem solta. Então tem que ir com o bastãozinho apoiando, lembrando do bastãozinho, peguem ele. Tô só pensando no almoço. Conseguimos, chegamos. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Missão completa. Vamos por mais. A recompensa veio A recompensa. da vista e agora vem a recompensa da A comida. recompensa final, olha as motos aqui que o pessoal sobe. Aqui as motos que a galera sobe. E 2 horinhas depois. Chegamos para o nosso almoço tão esperado.
maravilhosa que nós vamos nos despedindo do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, foi um perrengue, faltou ar, cansou, mas eu acho que aí tá a magia desse passeio, né? O esforço multiplica a beleza do lugar. Venham, se desafiem. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que a gente vai estar respondendo todo mundo. Deixem um like, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo.